o poder, a glória, a coroa. Desde o início dos tempos, homens lutaram e morreram por eles. Mas o que acontece quando o trono não é conquistado pela força, mas entregue pelas mãos do próprio Deus? O que acontece quando o peso da coroa se torna pesado demais para a cabeça que a usa? Hoje, viajaremos no tempo para uma era de profetas, guerras e decisões que mudaram uma nação inteira. Abriremos as páginas sagradas para descobrir as histórias reais, intrigantes e profundamente humanas dos primeiros reis de Israel. Histórias de glória, traição, arrependimento e ruína. Preparem-se, pois estas não são apenas histórias de reis, são espelhos para as nossas próprias almas. Capítulo 1. Saul, a tragédia do rei escolhido e rejeitado. Tudo começou com um pedido. O povo de Israel, vendo as nações vizinhas, clamou por um rei, e Deus, através do profeta Samuel, deu-lhes um. Seu nome era Saul. Alto, forte, de aparência nobre, o rei perfeito aos olhos humanos. No início, Saul foi vitorioso, um líder militar que uniu as tribos e derrotou inimigos. Ele era a esperança de Israel, encarnada. Mas dentro do coração do rei, uma semente de insegurança e medo começou a brotar. O ponto de virada foi um ato de desobediência. Numa batalha crucial contra os amalequitas, Deus deu uma ordem clara através de Samuel: destruir tudo e todos. Mas Saul, cedendo à pressão popular e à sua própria arrogância, poupou o rei inimigo e o melhor do rebanho. Quando Samuel o confrontou, a desculpa de Saul foi fraca. Ele culpou o povo. Naquele momento, o profeta proferiu as palavras que selaram seu destino. Porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. A partir daquele dia, a luz de Saul começou a se apagar. O Espírito de Deus se retirou dele, e um espírito maligno o atormentava. Ele se tornou um rei consumido pelo ciúme, especialmente por um jovem pastor chamado Davi, a quem Deus já havia escolhido para o seu lugar. A paranoia de Saul o transformou de herói nacional em um tirano sombrio, caçando Davi pelos desertos, cego pela inveja. Sua história termina em tragédia. Derrotado em batalha no Monte Gilboa, vendo seus filhos morrerem ao seu lado, Saul tira a própria vida para não ser capturado pelo inimigo. O primeiro rei de Israel, que tinha tudo para reinar em glória, caiu em desgraça por causa da desobediência e do orgulho. Uma lição sombria de que a unção sem obediência leva à ruína. Davi, o rei segundo o coração de Deus e sua queda avassaladora. A queda de Saul abriu caminho para a ascensão de uma lenda. Davi, o pastor, o músico, o matador de gigantes, um homem descrito pela própria Escritura como um homem segundo o coração de Deus. Sua ascensão foi meteórica, da vitória improvável contra Golias, com uma simples funda à amizade leal com Jonatas, filho de Saul. Mesmo quando injustamente perseguido, Davi teve 2 chances de matar Saul e se recusou a tocar no ungido do Senhor. Sua integridade era notável. Como rei, Davi transformou Israel. Ele conquistou Jerusalém e a tornou sua capital, unificou o reino como nunca antes, e suas vitórias nos campos de batalha eram lendárias. Ele era amado pelo povo e abençoado por Deus. Mas mesmo o maior dos homens é apenas um homem. E foi no auge de seu poder que Davi cometeu seu maior erro. Numa tarde ociosa, enquanto seus exércitos lutavam, Davi caminhava no terraço de seu palácio. Seus olhos caíram sobre uma mulher de beleza estonteante, Batseba, que se banhava. Ele a desejou, e sendo rei, ele a tomou. O que começou com luxúria rapidamente se transformou em engano e assassinato. Para esconder seu adultério, quando Batseba engravidou, Davi ordenou que seu marido, Urias, um de seus soldados mais leais,
fosse colocado na linha de frente da batalha para morrer. Davi conseguiu o que queria, mas Deus viu tudo. O profeta Natã foi enviado para confrontar o rei com uma parábola devastadora que terminou com as palavras cortantes: Tu és esse homem. O arrependimento de Davi foi profundo e genuíno, como vemos no Salmo 51. Mas as consequências de seu pecado assombraram sua família para sempre. A espada nunca mais se afastou de sua casa. Ele viu a morte do filho nascido daquele adultério, a rebelião de seu próprio filho Absalão e a dor de uma família fraturada. A história de Davi é a mais humana de todas. Ela nos ensina que Deus pode usar qualquer um, não por ser perfeito, mas por ter um coração que sabe se arrepender. E nos adverte que mesmo a maior glória pode ser manchada por um momento de fraqueza, e que toda ação, boa ou má, traz consequências. Salomão, a glória da sabedoria e a armadilha da prosperidade. Após a morte de Davi, seu filho Salomão herdou o trono. Em vez de pedir riquezas ou poder, o jovem rei faz um pedido a Deus: sabedoria para governar o povo. Deus ficou tão satisfeito que lhe deu não apenas sabedoria inigualável, mas também riquezas e honra, como nenhum rei antes ou depois dele. O reinado de Salomão foi a era de ouro de Israel. Sua sabedoria era lendária, personificada na famosa história das duas mães que disputavam um bebê. Ele construiu o magnífico templo em Jerusalém, uma maravilha arquitetônica coberta de ouro, a morada terrena de Deus. Nações inteiras vinham para ouvir sua sabedoria e ver sua riqueza. Mas a mesma prosperidade que era sua bênção se tornou sua armadilha. Para garantir alianças políticas, Salomão casou-se com centenas de mulheres estrangeiras, princesas do Egito, Moabe e Amon. A lei de Deus era clara: não vos casareis com elas, pois elas certamente desviarão os vossos corações para os seus deuses. E foi exatamente o que aconteceu. Em sua velhice, para agradar suas esposas, o rei mais sábio do mundo começou a construir altares para deuses pagãos. Aquele que construiu a casa para o Deus verdadeiro agora se curvava diante de ídolos de pedra e madeira. A decepção de Deus foi imensa. O julgamento veio. Por causa de sua infidelidade, o reino seria dividido após sua morte. A grande nação que seu pai, Davi, unificou com sangue e suor, seria rasgada em duas. A história de Salomão é o aviso final. Nem a maior sabedoria, nem a maior riqueza podem proteger um coração que se desvia de Deus. A prosperidade sem vigilância espiritual é um caminho para a idolatria e a ruína. Saul, Davi, Salomão. 3 reis, 3 jornadas, 3 avisos eternos. Suas histórias nos mostram que o poder revela o caráter, que o pecado tem consequências e que a obediência a Deus é mais valiosa que qualquer coroa. Eles não eram personagens de contos de fadas, mas homens de carne e osso, cujas escolhas ecoam até hoje. Se histórias como estas tocam seu coração e te fazem refletir, eu peço que nos ajude a continuar este trabalho. Deixe o seu like neste vídeo, pois isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. E o mais importante, inscreva-se em nosso canal para não perder as próximas jornadas através das verdades profundas da Bíblia. Queremos saber a sua opinião. Qual desses reis tem a história mais impactante para você? Ou qual outro personagem bíblico você gostaria de ver em nosso próximo vídeo? Deixe seu comentário abaixo. Muito obrigado por sua atenção e que a paz esteja com você. Sob seu governo, Israel entrou em sua era de ouro, um reino coberto de ouro e cintilante de paz. As rotas comerciais floresceram, alianças foram garantidas através da diplomacia e as fronteiras da nação estavam seguras. Mas a maior realização de Salomão, o cumprimento do sonho mais acalentado de seu pai, Davi, foi a construção de uma casa para o próprio Deus. Por 7 anos, os melhores materiais e os artesãos mais habilidosos trabalharam para construir o magnífico templo em Jerusalém. Foi uma obra-prima de devoção, um símbolo da aliança de uma nação e o lugar onde a própria presença de Deus habitaria entre seu povo. Nisto,
a virtude de Salomão brilhou mais intensamente. Ele foi o grande construtor, o juiz sábio, o pastor de um rebanho pacífico e próspero. No entanto, as luzes mais brilhantes podem projetar as sombras mais longas. A própria prosperidade, que foi a bênção de Salomão, lentamente se tornou uma armadilha. Para manter a segurança e a influência de seu reino, ele contraiu centenas de casamentos políticos com princesas estrangeiras. Isso foi uma violação direta do mandamento de Deus, um aviso de que essas uniões inevitavelmente desviariam seu coração do único Deus verdadeiro. E lentamente, sutilmente, o aviso se cumpriu. Em seus últimos anos, para agradar suas esposas estrangeiras, o homem mais sábio da terra começou a tolerar, e depois a construir, altares para seus deuses pagãos. O coração que uma vez tão puramente buscou a sabedoria de Deus, tornou-se dividido. O construtor do templo sagrado de Deus agora sancionava lugares de adoração a ídolos. Um compromisso espiritual se enraizou, e a glória de seu reino começou a se manchar. O julgamento de Deus foi declarado. Por este desvio, o reino que ele construiu seria um dia partido em dois. Mas a história de Salomão não termina nas sombras do compromisso. É em seu capítulo final que encontramos sua virtude mais profunda, a sabedoria do arrependimento. Acredita-se amplamente que em sua velhice, olhando para trás em uma vida de experiência inigualável, Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. É uma obra de honestidade, de tirar o fôlego, a confissão de uma alma que provou todos os prazeres que o mundo tem a oferecer, apenas para descobrir que tudo era em vão. Se histórias como estas tocam seu coração e te fazem refletir, eu peço que nos ajude a continuar este trabalho. Deixe o seu like neste vídeo, pois isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. E o mais importante, inscreva-se em nosso canal para não perder as próximas jornadas através das verdades profundas da Bíblia. Queremos saber a sua opinião. Qual desses reis tem a história mais impactante para você? Ou qual outro personagem bíblico você gostaria de ver em nosso próximo vídeo? Deixe seu comentário abaixo. Obrigado.